pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a interpretação de texto dentro do movimento arcadista. Na aula passada, vocês já viram o arcadismo em um apanhado geral do contexto histórico, dos principais autores, das principais obras e das características gerais. A grande questão agora vai ser interpretar trechos desse movimento, seja de poesias, textos literários como um todo, e além disso, de manifestações artísticas além da literatura. Nós vamos perceber que o neoclassicismo ele se reflete não somente na literatura, mas em outras manifestações artísticas, como a pintura, a arquitetura e a escultura. O próprio renascimento cultural, que é chamado de classicismo, ele também faz essa abrangência. Ele retoma valores clássicos na arquitetura, ele retoma valores clássicos na escultura, na pintura e não somente na literatura. O neoclassicismo vai se dar da mesma maneira. As características vão ser diferentes do classicismo do Renascimento, mas vão ser de retomada de valores clássicos, daqueles valores greco-romanos. Por esse motivo, a aula de hoje pode parecer um pouco maçante, um pouco entediante, por ser um pouco mais extensa, mas eu espero verdadeiramente, porque eu vou tentar dinamizar essa aula o máximo possível que eu conseguir, e eu espero verdadeiramente que vocês consigam internalizar todo esse conhecimento, todas essas habilidades que vocês precisam para o seu vestibular, para a prova que você vai enfrentar, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Tomás Antônio Gonzaga foi um dos principais autores do arcadismo, o que não é novidade para vocês. Ele era português, ou seja, ele era lusitano, mas a obra dele é considerada do arcadismo brasileiro. Por quê? Porque apesar de ele ter se formado em Direito na Faculdade de Coimbra, em Portugal, ele viveu a maior parte de sua vida no Brasil. E a partir disso, ele compôs as suas obras, todas aqui no Brasil. Ele foi juiz na atual cidade de Ouro Preto, ou seja, na época chamava-se de ouvidor geral, né? Em Vila Rica. Ele escreveu a sua maior obra, que é chamada Marília de Dirceu, inspirada em sua própria história de amor. Olha que interessante. Na verdade, Tomás Antônio Gonzaga usou Dirceu, o nome Dirceu, como seu pseudônimo. A Victor explicou para vocês que pseudônimo é um nome utilizado na área da literatura para tentar gerar um personagem, muitas vezes, e, além disso, tentar simplesmente não querer assinar como autor, sabe? Querer, às vezes, ter uma segurança com isso, às vezes, simplesmente adotar uma outra assinatura. Então, ter esse tipo de... Na área da literatura tem esse tipo de comportamento, muitas vezes, entre os autores. A gente vai ver que no arcadismo em específico, esse comportamento parece ser quase que unânime, né? A maior parte dos autores principais desse período utilizam de pseudônimos. Tomás Antônio Gonzaga foi preso e exilado para Moçambique, na África, porque ele foi participante do movimento de Inconfidência Mineira. Ele foi um dos inconfidentes, né? Grande parte dos autores, dos intelectuais da parte da literatura nesse período eram pertencentes ao movimento de Inconfidência Mineira, também chamado de Conjuração Baiana. Então, Tomás Antônio Gonzaga ele foi preso por isso, quando a Inconfidência foi descoberta, e logo depois ele foi exilado. E nesses momentos, esses momentos cruéis e árduos da vida dele vão se refletir na própria obra dele, Marília de Dirceu, porque a gente vai ver que Marília de Dirceu é composta por 3 partes, né? E a terceira parte, a última delas, da última da obra, ela é uma parte que ele já compôs em prisão, né? Ele compôs quando ele estava confinado. Ele compôs obras líricas, Marília de Dirceu é uma delas, e satíricas, que vai ter o nome de Cartas Chilenas, nós vamos ver mais para frente. Os pseudônimos, como eu disse, são Dirceu, na poesia lírica, e Critilo, na poesia satírica, que a gente vai ver mais para frente também. Quanto a Marília de Dirceu, como eu estava explicando para vocês, é composto por 3 partes. A primeira parte é a parte mais importante dentro do arcadismo. Por quê? Porque
é a parte que vai trazer toda a essência do movimento arcadista. Todos os elementos pastoris, bucólicos da vida campesina vão ser trazidos por Dirceu, que no caso é Tomás Antônio Gonzaga, na primeira parte da obra. Eu trouxe esse trecho para que a gente pudesse interpretar e analisar ele como um todo, e aí vamos dar sequência à caracterização e tudo mais. Olha só, parte 1, Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de qualquer alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta e azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vou fazer da seguinte forma, para que fique um pouco mais fácil de interpretar e de analisar o poema. Eu vou ler a cada 2 versos, ou eu vou ler a cada 3, 4 versos e tentar falar para vocês o que eu entendo, porque esse tipo de leitura é um tipo de leitura ativa. Na hora da prova, quando você estiver lendo um texto, seja poesia, seja qualquer outro texto em prosa, é essencial que você pare fragmentos desse texto e você escreva do lado o que você está entendendo até então. Então, por exemplo, você lê um parágrafo e aí depois desse parágrafo você escreve o que você entendeu do lado. Isso é muito importante porque isso é uma leitura ativa. Você vai estar pondo em prática tudo aquilo que você está entendendo e se você está realmente entendendo alguma coisa. Então vamos lá. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. Então ele está falando para Marília nesse momento, né? Olha, Marília, eu não sou nenhum vaqueiro, eu não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, que viva guardando gado, de tosco trato, ou seja, de ações grosseiras, toscas, né? De expressões grosseiras, dos frios gelo e dos sóis queimado. Enfim, exatamente expressões que vão estar como sinônimos aqui, né? De expressões grosseiras, de frios gelos e etc. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas, tiro o leite. Então aqui ele já está exaltando tudo aquilo que vem de uma vida campesina, de uma vida campestre, bucólica, pastoril. Então são vários elementos, olha, vinho, legume, fruta, azeite. Brancas ovelhinhas, tiro o leite. E as mais finas lãs de que me visto. Então ele se sustenta por meio da lã que vem da ovelha e por meio do leite também, que também vem dessa ovelha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. No final, então, ele faz uma exaltação a Marília, dizendo que ela é bela, ela é uma estrela. Coloquei, então, essas características mais evidentes do poema aqui. O lirismo clássico e simples, por quê? Porque a gente percebe que ele trata metaforicamente de questões campestres, de questões pastoris, para fazer a expressão dos seus sentimentos, para dizer, olha, eu sou uma pessoa humilde, equilibrada, simples, mas que está aqui disposta a realmente te amar. É isso que ele está tentando dizer implicitamente para ela, né? Eu não sou um vaqueiro de ações grosseiras, de trato tosco, de trato grosseiro. É um lirismo clássico, certo? Idealização da vida pastoril, como a gente viu nesse trecho, principalmente nesse trecho que trata dos elementos da vida campesina, que é esse outro tópico que eu coloquei. O locus amoenos, então aqui a gente tem uma expressão em latim, naquele período, não só do arcadismo, mas também do barroco e de várias outras escolas literárias, a gente vai perceber que expressões latinas são utilizadas como conceitos na estética literária. Então, locus amoenos é uma estética literária que visa trazer suavidade, que visa trazer, na verdade, a paisagem, ou seja, locus, né, o lugar, a paisagem amena, a paisagem suave, leve, né, e não a paisagem sombria, a paisagem fúnebre, que aí nós temos a outra estética, que se chama locus horrendos, mas aqui no arcadismo nós vamos ter o locus amenos. A inutilia truncati, que é um outro conceito estético do arcadismo, que significa como que é inútil as
expressões truncadas. O que está querendo dizer isso? O que seriam essas expressões truncadas? Na realidade, a gente tem que lembrar do barroco nesse momento. O barroco, ele teve como principal característica o exagero. Era tudo muito exagerado. E esse exagero dentro da poesia vai se refletir como? Com aquela estética chamada de cultismo. Não sei se vocês estão se lembrando. E dentro do cultismo do barroco, nós temos um excesso de figuras de linguagem. Esse excesso de figuras de linguagem, não só de metáforas, enfim, de hipérbatos, mas de antíteses, paradoxos, várias figuras de linguagem, dificultam muito a nossa compreensão, a nossa interpretação acerca do poema. Então, é isso que o arcadismo está querendo dizer nesse momento, no caso, esse poema em específico está querendo dizer nesse momento, quando ele utiliza da linguagem simples, não é quanto à temática, percebe? A temática é a vida campestre, mas quando ele utiliza dessa linguagem simples, essa linguagem facilitada, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não preciso daqueles excessos, eu não preciso daqueles exageros que o Barroco trouxe. Não sei se vocês estão lembrando, os poemas de Gregório de Matos são poemas com muitas figuras de linguagem. São antíteses, hipérbatos, hipérboles, várias figuras de linguagem. E muitas vezes a gente fica muito confuso, a gente tem que olhar para a última estrofe, né, que geralmente é a que a gente chama de chave de ouro do poema, que vai revelar tudo aquilo que está sendo realmente dito, né? Porque lendo por si só é muito difícil de se interpretar muitas vezes. E a outro tópico que eu coloquei é a áurea mediocritas, é um outro conceito estético do arcadismo, que vai dizer o seguinte: olha, eu encontro paz, na verdade, é essencial que possamos estar medianos, estar no equilíbrio, na harmonia de todas as coisas. Ser humildes, né? Ser no sentido medíocre mesmo da palavra, né? Não no sentido medíocre, no sentido pejorativo, mas no sentido de mediano, equilibrados. Então, é essa estética, a áurea mediocritas, ela quer dizer exatamente isso. Então, dando sequência para Marília de Dirceu, a gente tem ainda na parte 1, eu trouxe um outro trecho que eu achei interessante da gente analisar. Olha só. Na sua face mimosa, Marília, estão misturadas purpúreas folhas de rosa, brancas folhas de jasmim. Dos rubis mais preciosos, os seus beiços são formados. Os seus dentes delicados são pedaços de marfim. É nítido, né, nesse poema que ele utiliza de vários elementos campestres, campesinos, elementos do campo, para poder fazer comparações, para poder fazer espécies de metáforas com a face da Marília, com os dentes da Marília, com os beiços da Marília, com várias características da Marília. Então, isso é uma figura de linguagem, sim, chamada comparação e, por vezes, de metáfora, né? Porque a metáfora está muito relacionada à comparação. A metáfora é uma comparação implícita e a comparação dita, propriamente dita, é explícita, né? Mas aqui a gente percebe de ambas as figuras. Então, assim, a grande questão aqui é entender: tem figura de linguagem? Tem, mas não é exagerado como é no Barroco. Não é um uso excessivo de figuras como o Gregório de Matos fazia. Então é muito interessante de perceber isso, de conseguir formalizar isso mesmo, internalizar isso. Então a gente percebe novamente um lirismo clássico e simples, elementos do campo, né? Folhas de rosa, folhas de jasmim, rubis, pedaços de marfim, e exaltação da musa. Eu não sei se nesse poema que eu já tinha colocado, não cheguei a colocar. Mas então, a exaltação da musa ela vai ser extremamente recorrente em vários poemas arcades, e não só no Brasil, né? Nas poesias arcadistas europeias que nós não vamos ver porque não cai no vestibular, mas em todos os poemas arcadistas, ditos neoclássicos, nós vamos tender a ter uma exaltação de uma musa. O que seria essa musa?
a grande questão aqui é a gente retomar a história da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a gente percebe que os principais intelectuais, autores também, vão utilizar da musa, da imagem da musa, da idealização de uma mulher que é deusa, que é superior e que é amada, para poder se inspirar. Então aqui, o que Dirceu está fazendo, o que Tomás Antônio Gonzaga está fazendo é exatamente isso. Ele busca na Marília uma certa inspiração para a sua poesia, né? E é isso que o arcadismo tem como característica também, né? A exaltação da amada, e não só uma amada, mas uma musa, uma pessoa que está ali com várias características para te inspirar e com várias, enfim, dessa forma de louvável, né, de ser, da musa ser para o poeta. Dando sequência, a parte 2 da Marília de Dirceu é uma parte na qual Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, já está preso, mas ele ainda tem uma certa esperança, ele ainda tem uma certa confiança pelo amor que ele sente, devido ao amor que ele sente por Marília, né? Então, lendo essa poesia, aqui pode parecer que não são versos, mas são versos. Eu que não endireitei aqui à esquerda. Então, olha só. Nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Então, exatamente a mesma coisa que a gente viu no outro poema, né? A gente está caracterizando essa musa, a gente está exaltando essa musa, louvando ela de uma forma idealizadora também, né? E aqui ele fala, olha, mesmo estando nessa cruel masmorra, nessa prisão tão cruel que foi feita contra mim, eu ainda continuo vendo seus olhos, que são belos, a sua testa formosa, os seus dentes nevados e os seus negros cabelos. Vejo Marília, sim, e vejo ainda a chusma dos cupidos, que pendentes dessa boca linda, nos ares espalham suspiros ardentes. Aqui ele faz uma referência explícita a uma figura da Grécia Antiga, que é o Cupido, né? O Cupido, ele é essa entidade, muitas vezes tomada também como Deus, né, do amor, como uma entidade que está ali para conciliar amores, para juntar corações, né? Enfim, ou romper os corações também. Mas aqui é uma referência clássica, né? A gente está vendo isso de forma nítida e é isso que o arcadismo propõe como estética também. Além de todas as questões da vida campesina, da vida pastoril, da exaltação da musa, do lirismo clássico, a gente vai ter referência explícita a figuras greco-romanas, seja deuses, seja deusas, seja a história mesmo, seja figuras reais que existiram e tudo mais. Então, é bem importante da gente internalizar isso e perceber isso na poesia arcadista. As cartas chilenas vão fazer parte da obra de Tomás Antônio Gonzaga também, mas elas vão ter uma especificidade peculiar, na verdade, uma peculiaridade, assim falando, né? Se trata de um compilado de cartas feita por Critilo, que é o Tomás Antônio Gonzaga, e destinadas a Doroteu, que é um pseudônimo para Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa foi um outro principal autor que nós vamos ver do movimento arcadista brasileiro. Eles são conterrâneos e eles também fizeram parte juntos da Inconfidência Mineira. Então, essas cartas chilenas são feitas de Tomás para Cláudio, né, de Critilo para Doroteu. Eu trouxe alguns trechos aqui para a gente ver que, na verdade, as cartas chilenas não são líricas e elas são, pelo contrário, satíricas. Elas tratam de uma crítica e de uma sátira ao governo local de Minas Gerais. Naquela época, o governador de Minas era Luiz Cunha Menezes, se eu não me engano.
E esse governador era amplamente criticado por Tomás Antônio Gonzaga, né? E aqui nós temos uma justificativa muito mais evidente do motivo, na verdade, dele usar o pseudônimo de Critilo, né? Ele está usando um pseudônimo para a sua própria segurança, né? Se ele revelar que é ele mesmo que está criticando o governador Luiz Cunha Menezes, ele vai ser preso, ele, como se ele já não tivesse sido, né? Mas ele vai ser preso e vai ser como tudo que ocorreu com ele, né? Enfim, ele fez tudo isso pela segurança. Então, olha só, nesse primeiro trecho, ele está se referindo a Doroteu, que ele faz muitas vezes na obra, e a gente pode perceber o seguinte, olha só. Por isso, Doroteu, um chefe indigno é muito e muito mal, porque ele pode a virtude estragar de um vasto império. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Doroteu, um chefe que não tem dignidade para estar onde ele está, que não tem dignidade para ter o poder que ele pode estragar a virtude de um império inteiro, né? Então ele é muito, muito mal por isso, porque ele vai destruir toda a virtude de um grande império. Então aqui ele está fazendo uma indireta total ao governo de Minas Gerais. É interessante perceber que eu não escrevi aqui, mas o governador de Minas Gerais ele aparece nessa obra, As Cartas Chilenas, com o nome de Fanfarrão Minésio. É um outro pseudônimo que Tomás Antônio Gonzaga está usando, mas agora para o governador de Minas, que é o Luiz Cunha Menezes. O outro trecho aqui vai dizer o seguinte: os grandes desconcertos que executam os homens que governam só motivam na pessoa composta horror e tédio. Então ele está querendo dizer algo muito parecido com o que ele disse ali no primeiro trecho que eu li. Esses desconcertos, estes desdobramentos ruins, maléficos, gerados por esses homens que governam indevidamente, eles só vão gerar na população horror e tédio. Então, é isso que ele está criticando nesse momento, né? Tipo, essas pessoas que possuem um governo muito desconcertado, que governam somente para eles, né? Que olham somente para eles, só vão gerar na pessoa composta, só vão gerar na população horror e tédio. No terceiro trecho que eu trouxe, ele vai Critilo, né, que é Tomás Antônio Gonzaga, vai trazer algumas características do fanfarrão Minésio, desse governador, para tentar torná-lo um pouco bizarro, assim, para tentar fazer uma figura bizarra que é esse governador. Olha só, feições compridas e olhadura feia. Tem grossas sobrancelhas, testa curta, nariz direito e grande. Ainda me parece que estou vendo no gordo rocinante escarranchado as longas calças pelo umbigo atadas, amarelo colete e, sobretudo, vestida uma vermelha e justa farda. Então, são características que, por vezes, podem ser vistas como horrendas, né? Como bizarras. Ele está tentando criticar agora esse governador de forma mais incisiva, de forma mais aguda, né? Tentando atingir a própria pessoa dele nesse momento, né? Agora não se trata mais do governo, mas a própria pessoa. Então é importante nesse momento, pessoal, entender que as cartas chilenas é uma peculiaridade da obra de Tomás Antônio Gonzaga. A gente pode entender como pertencente ao movimento arcadista, mas sem tantas características estéticas propriamente ditas, do arcadismo, tá bom? Então é importante distinguir isso. A gente pode ver essa obra como arcadista, do ponto de vista está envolvida pelo contexto histórico arcadista, foi feita nesse mesmo período, mas não possui características propriamente do arcadismo, né? Uma idealização da vida campestre e tudo mais. Nesse momento, pessoal, eu trouxe uma questão para vocês para que a gente pudesse exercer um pouco a interpretação. Essa questão ela é muito fácil a partir do momento que você tem o conteúdo de arcadismo, mas eu gostei desse trecho poético que ela trouxe porque vai servir um pouco para o que a gente acabou de falar de interpretação
e de características desse momento. Olha só, leia com atenção. Na realidade, já comecei errado, né, pessoal? No primeiro momento, o que a gente tem que fazer? É ler o enunciado. Então, vamos lá. Opa, calma aí. Errei. Meu Deus. Só um minutinho. Olha só. Primeiro, o enunciado. O trecho acima exemplifica uma das características do homem ilustrado do século XVIII e pertence a um dos poetas que conseguiu aliar a ideologia do iluminismo. Então, aqui ele está falando que esse poeta conseguiu aliar aquelas características do iluminismo que fizeram parte, que fazem parte do arcadismo, né? Eu não sei se vocês estão lembrando da aula da Vicky, mas ela falou isso, que o iluminismo é parte do contexto histórico do arcadismo. Então, que conseguiu aliar a ideologia do iluminismo com a sensibilidade poética própria do arcadismo. O autor do trecho e a característica e patente são, respectivamente. Agora a gente vai para a fonte. Só que nessa questão em específico a gente não tem nenhuma fonte. Então a gente vai para o próprio texto. Leia com atenção. O senhor herói, Marília. O senhor herói, Marília, não consiste em queimar os impérios. Move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra. Também uma tirana. Consiste o ser herói em viver justo, e tanto pode ser herói o pobre como o maior Augusto. Então, agora tentando ler mais cada estrofe, cada verso, na verdade, vamos entender isso melhor. O senhor herói, Marília, não consiste em queimar os impérios. Ou seja, o imperador dito herói, ele não consiste, não é aquele que vai queimar os impérios, que vai destruir os impérios. Move a guerra, espalha o sangue humano e despovoa a terra. Esse não consiste no herói. Não, o herói não é esse que move a guerra, que dispersa sangue humano, que despovoa a terra. Enfim, esse não é o herói. Por quê? Porque esse também, quem faz isso também é o matirano, é o tirano. Na verdade, quem faz isso é da tirania, né? Consiste o ser herói em viver justo. Ou seja, ser justo, viver justo, é ser herói. E tanto pode ser herói o pobre, como o maior Augusto. Esse trecho é bem interessante, porque nesse momento, quem tá dizendo aqui é Tomás Antônio Gonzaga. Nesse momento, ele está fazendo uma retomada daquele conceito estético que eu falei para vocês, de áurea mediocritas, que está falando exatamente o que? É necessário ser humilde, né? Eu encontro paz na humildade, né? Sendo humilde que eu vou ser herói, né? Que eu vou ser justo, né? Então, essa estética fica nítida nesse momento aqui. E uma outra característica nesse trecho muito interessante é nesse momento que ele fala, olha, e tanto pode ser herói pobre, como o maior Augusto. Augusto, nesse momento, ele está dizendo, e ele coloca ainda com letra minúscula, né? Seria o nome próprio, mas ele coloca com letra minúscula, para exatamente entender aqui como um adjetivo, porque Augusto, ele está querendo se referir ao Império Romano, né? A um imperador romano nesse momento, mas querendo dizer, olha, assim como o maior imperador romano que já existiu e como muitos outros imperadores tentam imitar, o pobre também pode ser um herói, entende? Não precisa de ser esse tal rei, imperador e tudo, porque um pobre também pode ser um herói. Ele pode viver justamente, ele pode viver em equilíbrio, harmonia, simplicidade, com a simplicidade e tudo mais. Então aqui é uma referência à história antiga explícita nesse momento. Então, para responder a questão, a gente precisa de saber quem é o autor dessa poesia, porque ele fala que o autor do trecho e a característica e patente são respectivamente. E a gente também precisa, então, da característica presente nesse poema.
Então a gente sabe que não é Cláudio Manuel da Costa, não é Silva Alvarenga e não é Alvarenga Peixoto. Por quê? Porque no primeiro verso a gente já tem o nome de Marília. Marília é o pseudônimo dado a Maria Doroteia, pelo qual Tomás Antônio Gonzaga se apaixonou, né? Então a gente sabe que a resposta é a letra D ou letra E. Esse tipo de questão é uma questão mais de vestibular tradicional, uma questão mais de outros vestibulares além do Enem, porque o Enem não costuma ter esse conteudismo, né, muito forte dentro da literatura, né? Então, letra D. Tomás Antônio Gonzaga e a exaltação do homem comum que se forma e se constrói segundo um ideal de bondade inata e de urbanidade. Aqui a gente tem uma alternativa distratora, muito boa, porque há essa exaltação do homem comum, que se forma e se constrói segundo o ideal de bondade, inata também, mas não há uma urbanidade, exaltação de urbanidade, na verdade, um ideal de urbanidade nesse poema. Pelo contrário, né? A gente vê que dentro da simplicidade da pessoa pobre, da pessoa humilde, Tomás Antônio Gonzaga ele visualiza muito mais uma vida longe do meio urbano, né? Nesse contexto, a gente atrela muito mais o meio rural a pessoas simples, a pessoas. Opa, o que eu fiz? A pessoas simples, a pessoas pobres, humildes, mas que têm tudo na vida, porque são equilibradas, né? Enfim, esse ideal de urbanidade não existe nesse poema. Pelo contrário, é oposto a ele. É um ideal campestre, um ideal pastoril. Aqui não está explícito esse ideal pastoril, mas a gente pode subentender a partir do momento que a gente entende esse conceito de áurea mediocritas, né, que eu expliquei para vocês. Portanto, letra E é o gabarito, mas vamos entender. Tomás Antônio Gonzaga e a construção ideal de um homem heróico, cuja medida seria a bondade inata. Sim, a mesma coisa que falou na letra D no início, né? Base de uma vida harmonizadora, sim, das disposições individuais, sim, e das vicissitudes sociais. Sim, na verdade, não somente das disposições individuais, né? Se parasse aqui, estaria um pouco errada essa alternativa, mas das vicissitudes sociais também, porque aqui ele está falando em ser herói, em ser justo, né? Em ter essa amplitude coletiva, né? Se você é justo, se você é um herói, você abrange todo um todo social, certo? Vamos para a segunda questão, envolvendo Tomás Antônio Gonzaga. E nessa questão, a gente vai ver que ela também é fácil, não é uma questão difícil, mas eu achei interessante o trecho, novamente, e eu acho interessante a gente fazer essa interpretação, novamente. Então vamos lá. Primeiro passo, ler o enunciado. A única ideia não expressa pelo poeta nesse texto é: não tem fonte, portanto a gente já pula para o terceiro passo, que é a leitura ativa. Assinale a alternativa correta. Ok. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males, a ventura. Vem depois dos prazeres, a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante e já foi pastor de gado. Aqui a gente percebe várias características arcadistas. É um trecho pequeno, é um fragmento pequeno, mas que serve é muito proveitoso para entender características, entender elementos arcadistas. Olha só, o primeiro elemento que eu elenquei foi carpe diem. É uma outra estética advinda do latim, né? A expressão advinda do latim, que vai denotar a vida passageira, né? A vida na qual todas as coisas são inconstantes, né? Nada é constante, nada é eterno. Eu coloquei esse asterisco aqui por quê? Porque no barroco a gente também tem carpe diem. Só que esse carpe diem do arcadismo é diferente,
do Barroco. Enquanto no Barroco a gente tem um Carpe Diem mais voltado para a questão dualista de religião e de humanismo, ou seja, aproveita tudo, porque uma hora vai chegar a hora de você pagar por isso, ou uma hora vai chegar a hora de você pedir perdão por isso, tem hora para você aproveitar, tem hora para você se arrepender, mas esse Carpe Diem do Barroco, tomado pelo dualismo, é diferente desse Carpe Diem do arcadismo. Nesse Carpe Diem arcadista, a gente está desprendido de qualquer dualismo, né? A gente está vendo a vida passageira, mas a gente está vendo ela passar sob uma ótica suave, sob uma ótica leve da vida, né? Olha, eu vou aproveitar esse momento porque eu preciso muito de viver essa paz da natureza, essa paz da vida pastoril, e eu não vou ter esse remorso, eu não vou ter a dualidade de pensar em como vai ser depois disso, né? Então, esse Carpe Diem arcadista é muito diferente do Carpe Diem barroco. Isso, inclusive, pode ser uma boa questão de vestibular. Outra característica é a referência grega. Nesse momento, a gente vê que ele traz Apolo, né? Um deus grego. Então, ele está querendo dizer nesse trecho aqui, né? Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Ou seja, os deuses estão sujeitos, estão vulneráveis às mesmas condições do ímpio, ou seja, dos humanos. Na verdade, aqui ímpio está no sentido assim, dos subalternos, né? Dos gentios, que seria uma palavra mais bíblica, mas enfim. O ímpio aqui seria sinônimo para isso, né? Então ele está querendo dizer isso. O Apolo, que é um deus, ele já fugiu do céu brilhante, ou seja, ele já saiu de todo do Olimpo, de todo aquele ambiente nobre, para ser uma pessoa simples, um pastor de gado, para ser uma pessoa humilde, né? Uma pessoa medíocre, não no sentido pejorativo, novamente, mas no sentido mediano, equilibrado da coisa, né? Então aqui a gente tem a aurea mediocritas, como eu acabei de dizer, nesse sentido da humildade. Eu até assinalei outras palavras aqui em cima: males, ventura, prazeres, desgraça. Isso aqui é um paradoxo, mas percebe que é um paradoxo feito de uma forma muito diferente do paradoxo feito por Gregório de Matos no Barroco. Né? Os paradoxos do Gregório de Matos são muito mais intensos e muitas vezes cheios de inversões sintáticas, né? Dos hipérbatos, que eu já tinha falado com vocês, que a gente fica muitas vezes sem compreender. Mas nesse momento aqui, ele traz de uma forma, numa linguagem muito simples. Olha, se vem depois dos males a ventura, ou seja, se vem depois de tudo aquilo que é mal a alegria, vem depois dos prazeres a desgraça. Então ele está falando, a vida é tão passageira, mas tão passageira e nada é constante, que depois de todo prazer que você tiver, vai vir uma desgraça. Depois de todo mal que você passar, vai vir uma alegria, vai vir uma aventura para você. Então aqui está muito direto, a linguagem é muito direta, né? Muito mais objetiva, né? No sentido assim, tem lirismo, né? A gente não pode entender objetividade como oposto de lirismo. Eu estou falando de linguagem objetiva nesse sentido, de ter figuras de linguagem dosadas, né? De ser tudo muito comedido, não ter nada em exagero, né? Então, voltando agora para a questão propriamente, a única ideia não expressa pelo poeta nesse trecho é A. A vida é breve e a felicidade inconstante. Exatamente, ele trata disso o poema inteiro. B. Os prazeres da vida vêm sempre seguidos da desventura. Então, sim, porque tudo na vida é inconstante. Ao mesmo tempo que você está tendo prazer agora, você pode daqui a um segundo ter desventura, ter uma tristeza, ter um abatimento, certo? Então, certo também. Letra C. Os homens e os deuses estão sujeitos às mesmas leis.
Sim, é o que faz, é o que ele demonstra nos dois últimos versos, né? Apolo já foi do céu brilhante, já fugiu do céu brilhante, desculpa, e já foi pastor de gado. Letra D, destino determina a existência humana. Na perspectiva de que o destino ele é sempre feito de contrastes, né? Na verdade, a existência humana ela vai ser sempre destinada a ora prazer, ora desgraça, ora mal, ora ventura. A gente pode entender sim que o destino determina a existência humana, né? O nosso destino, como seres humanos, vai estar determinado por contrastes, né? Pelo carpe diem, pela vida passageira, mas a nossa existência humana é determinada por esse destino, né? De que há contrastes, de que há uma vida totalmente é, passageira, né? De que nada é realmente dito verdadeiro, né? Dito certo, nada na vida é certo, né? Então, a existência humana que é tomada por contrastes, tomada por ora estar de um jeito, ora estar de outro, ela é determinada por um destino, né? Letra E. A existência é considerada sob o prisma da religiosidade. Não, a gente não vê religiosidade nenhuma nesse trecho, né? A gente tem uma retomada da mitologia grega, mas não é uma retomada da religião, né? Não é uma retomada de fé, trazendo fé e esse tipo de pensamento religioso. Gente, na letra D, na verdade, pode ter parecido muito confuso o que eu expliquei, mas a grande questão aqui é que se você estivesse em dúvida entre a D e a E, é que o prisma religioso, o prisma da religiosidade, não está presente de jeito nenhum nesse trecho. Então a resposta é a letra E, né? Já que ele pediu a ideia não expressa. Beleza? Então vamos dar sequência. Cláudio Manuel da Costa, uma pessoa que também não é novidade para vocês, já que vocês viram na aula passada com a Vicky, e que é um dos principais autores do arcadismo. Nós sabemos que ele é mineiro, ele nasceu em Minas Gerais e ele exerceu o cargo de advogado em Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto. Ele foi pertencente à Inconfidência Mineira, à Conjuração Mineira, desculpa, e ele foi, por isso, preso. E no momento que ele foi preso, não se sabe o que ocorreu, mas se sabe que se encontrou, né, Cláudio Manuel Costa simplesmente morto na prisão. E isso levantou uma grande dúvida a respeito de como ocorreu essa morte. Foi um assassinato? Foi um suicídio? O que realmente ocorreu ali? Então, existe essa grande dúvida ainda, persiste na literatura, na história, do que realmente decorreu, mas a grande parte das pessoas, dos críticos, entendem que Cláudio Manuel Costa foi assassinado no momento que ele foi preso, né? No momento não, um pouco depois que ele foi preso. Cláudio Manuel da Costa compôs poemas de estética camoniana, ou seja, poemas na estética do soneto. Então foram sonetos que ele compôs na grande parte de suas obras. E ele exerceu, na verdade, ele utilizou um pseudônimo que era Glauceste Saturnio, né? É um pseudônimo que também foi utilizado com aquele objetivo que o Tomás Antônio Gonzaga utilizou, que eu expliquei para vocês, de ao mesmo tempo ter um personagem, criar um personagem, ter uma segurança, certo anonimato de quem realmente está escrevendo. Então, não ser amplamente visto pelas pessoas e principalmente pelos governos que tentam censurar a obra, né? Então, eu trouxe um trecho, esse soneto do Cláudio Manuel da Costa,
E eu tentei escolher ele porque ele vai trazer alguns elementos mais arcadistas do que outros. Então, vai ser bem interessante. Olha só. Nice, Nice, onde estás? Aonde espera achar-te uma alma que por ti suspira, se quanto a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar-te desespera. O que ele está falando aqui? Ele está primeiro invocando a Nice, né? Na verdade, invocar no sentido de cadê você? Eu estou te chamando, né? Nice, Nice, onde você está? E ele está falando, olha, quanto a vista se dilata, quanto a minha vista se dilata por você, tanto mais, quanto mais isso acontece, mais eu me desespero para te encontrar. Então aqui está sendo um certo lirismo, né? Ele está expressando esse sentimento de eu estou desesperado para te encontrar. Aonde espera achar-te uma alma que por ti suspira, estou suspirando por ti. No segunda estrofe temos o seguinte: se ao menos teu nome ouvir pudera, entre esta aura suave que respira. Nice, cuido, que diz, mas é mentira. Nice, cuidei que ouvia, e tal não era. Aqui ele está falando o seguinte. Opa, desculpa. Deixa eu tomar uma água. Nossa. Aqui ele está falando o seguinte. Aura suave significa brisa, vento. Entre esta brisa, esse vento que respira, né? Eu queria ao menos ouvir seu nome. Eu queria que você ao menos me ouvisse, né? Ouvisse eu dizer o seu nome, né? Se ao menos teu nome ouvir pudera. Nice, cuido, que diz, mas é mentira. Nice, cuidei que ouvia e tal não era. Então, eu disse para você, na verdade, eu asseguro você que eu disse, mas é mentira. Eu asseguro você que eu ouvia, mas não era. Então, a gente retoma essa parte inicial. Se ao menos teu nome ouvir pudera, entre esta aura suave que respira. Na verdade, aqui eu fiz uma confusão. Na verdade, ele está falando o seguinte: se eu pudesse ouvir o seu nome, ao menos, nesse vento, nessa brisa que tá respirando, é o que eu preciso, né? Porque quando eu assegurei você de que eu disse seu nome, de que eu ouvia seu nome, não era verdade, né? Então, esse trecho pode parecer confuso, mas no fundo o que ele está querendo dizer eu queria ouvir o seu nome nessa brisa suave que respira, né? Que está batendo aqui em mim. Outra estrofe. Grutas, troncos, penhascos da espessura. Se o meu bem, se a minha alma em vós se esconde, mostrai-me a sua formosura. Temos elementos campestres, campesinos aqui, grutas, troncos, penhascos da espessura. E eu queria, nesse momento, fazer a seguinte observação. Muitas vezes a gente não vai tratar somente de campos, né? De campos suaves, porque o arcadismo ele consegue no Brasil abranger para a visão da natureza como um todo, né? A gente tinha em Ouro Preto não só serras do tipo campos, né? Assim, com relevos totalmente mares de morro, né? Mas no sentido aplainados de sem ser denso. A gente também tem a Mata Atlântica, então a gente tem muitas folhagens, a gente tem mata densa. Então o arcadismo brasileiro consegue ter essa abrangência para a natureza como um todo. Então, olha, grutas, troncos, penhascos da espessura. A gente está tendo elementos agora que continuam sendo bucólicos, continuam sendo campesinos, mas que se abrangem, né, para essa visão do Brasil como um todo, né, da natureza brasileira como um todo.
Então, se o meu bem, se a minha alma em vós se esconde, mostrai-me a sua formosura. Nem ao menos o eco me responde. Ah, como é certa a minha desventura! Nice, Nice, onde estás? Aonde? Aonde? Então, as características, como eu disse para vocês, invocação da musa, que no caso é a Anice. A gente tem a musa de Dirceu, que é Marília, né, de Tomás Antônio Gonzaga. E aqui a musa de Cláudio Manuel da Costa é a Anice. Isso é importante para vestibulares tradicionais, que vão tentar, muitas vezes, ludibriar vocês e vão tentar ver se vocês realmente têm o conteúdo na ponta da língua, se vocês sabem de só vendo esse poema de qual autor se trata, né? Estética camoniana, ou seja, um soneto que possui rima, né? No caso aqui, espera rima com desespera, suspira com gira, pudera como era, respira com mentira e assim por diante. Temos elementos bucólicos, como eu disse para vocês, no caso, se abrangendo para toda a natureza brasileira. Um lirismo clássico e simples, como a gente já tinha visto em outras poesias acima. E o amor platônico, né? Aqui a gente está vendo o seguinte, um amor que não, por mais que não se realize, é um amor que não se acaba, né? É um amor eterno, que aparenta pelo menos ser eterno, né? Ele diz aqui, eu queria muito, pelo menos o seu nome ouvir nessa aura suave, eu queria muito que essa, nossa, ai meu Deus, que essa natureza, todos esses elementos bucólicos pudessem mostrar a sua formosura, né? Então, enfim, é um amor platônico por isso. É uma exaltação que, além de ser uma simples exaltação, uma invocação da musa, é um amor que está sendo declamado e que está sendo, não, por mais que não está sendo correspondido, está aparentando ser de forma eterna, né? Enfim. Essa questão é uma questão que eu trouxe de Cláudio Manuel da Costa para vocês, mas é uma questão que trabalha, além de ser do Enem, então vai trabalhar mais a interpretação nesse momento, ela vai trabalhar o contexto também. Ela vai levar em conta o período histórico como um todo para ser respondida, né? Uma habilidade que o Enem busca muito na hora da prova. Então, olha só. Primeiro passo. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. A fonte é Cláudio Manuel da Costa, a poesia dos Inconfidentes. Opa, a gente já tem uma dica aqui. O contexto trata da Inconfidência Mineira. Se vocês não soubessem do conteúdo, vocês já poderiam ter tido essa dica nesse momento, né? A Inconfidência Mineira faz parte desse contexto, do contexto desse poema, pelo visto, né? Mas isso a gente já sabe como conteúdo. Então, indo para o texto, olha só. Torno a ver-vos, ó montes. O destino aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde o tempo os gabões deixei, grosseiros pelo traje da corte, rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Nessas duas estrofes, a gente percebe, primeiro, né, uma exaltação do ambiente pastoril, ou seja, bucolismo, né? Torno a ver-vos, ó montes. Então, monte aqui acaba sendo uma personalidade, né? Então, eu torno a te ver, monte. Então, eu estou te vendo novamente, eu estou aqui para você, né? Nesse sentido, né? Aqui me torna a pôr nestes outeiros. Outeiros, para quem não sabe, são montes um pouco menores, um pouco pequenos. Um pouco pequenos é ótimo, né? Pequenos. Enfim. Onde um tempo os gabões deixei grosseiros. Os gabões aqui seria no sentido de gabar mesmo. Então eu deixei toda aquela luxúria de me gabar,
pelo traje da corte, rico e fino. Então eu deixei toda essa nobreza, toda essa riqueza, todo esse gabar-se, eu deixei para tornar a ver os montes, né? Os montes, ó montes, né? Que ele está se referindo a ele como ó montes, para tornar aos outeiros, né? Então aqui, e aí na segunda estrofe ele continua dizendo: estou entre almendro e entre corino. São dois pastores que são companheiros dele. Ele diz: os meus fiéis, meus doces companheiros, né? Vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Então aqui a gente percebe, como eu já tinha falado, a vida pastoril que ele optou. Então é uma aurea mediocritas, então é essa opção por uma vida medíocre, naquele sentido que eu já falei para vocês. E a opção para uma vida equilibrada, numa paisagem bucólica, natural e tudo mais. Na terceira e na quarta estrofe, a gente vai perceber uma dualidade. Olha só. Se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se torna em pranto, se converta em afetos de alegria. Aqui a gente percebe uma nova estética que eu não falei para vocês antes, que se chama Fugere Urbem. O que significa isso? É a fuga da cidade. É a fuga do meio urbano, entendendo que a choupana, ou seja, a cabana, ou seja, a vida campestre, a vida no meio isolado, meio longe, né? No meio distante da cidade, chega a ter mais preço e mais valia que a cidade, né? E que por isso aqui descansa a louca fantasia. E que até agora o que se tornava em pranto ali na cidade, no meio urbano, que se converte em afetos de alegria, né? Então, esse Fugere Urbem é essa estética de entender a dualidade entre meio rural e meio urbano, meio campestre e a cidade, e entender que, dentre esses dois opostos, quem está valendo mais é o meio rural, é o meio campestre, é o meio onde eu vou realmente encontrar paz. Indo para a questão, então ele quer uma relação entre o poema e o momento histórico. Letra A. Os montes e outeiros, mencionados na primeira estrofe, são imagens relacionadas à metrópole. Não são imagens relacionadas à metrópole. Primeiro que, assim, mesmo que metrópole aqui estivesse como sentido de meio urbano, claramente que não está relacionado a meio urbano, né? Montes e outeiros está relacionado a meio rural. Então a letra A está errado. Letra B. A oposição entre a colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra, da colônia. Essa é uma alternativa que eu não marcaria de imediato. Eu deixaria em stand-by. Tipo, eu pensaria no seguinte, olha, ela me parece plausível, né? Eu não diria metrópole no sentido como sinônimo de urbano, mas ela está dizendo, e ela está pontuando muito bem aqui no final, principalmente, os termos urbano e rusticidade. Então, por isso eu deixaria ela em stand-by, porque essa questão, no mínimo, entende que existe dois opostos, a cidade e o meio rural. E dentre essa dualidade, né, o poeta está escolhendo, está optando pelo meio rural. Então eu deixaria em stand-by. Olha só, letra C. O bucolismo, presente nas imagens do poema, é elemento estético do arcadismo, verdade, que evidencia a preocupação do poeta Arcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Não tem essa preocupação realista, né, dentro do bucolismo. O bucolismo é uma outra estética relacionada a uma vida campesina, a uma vida pastoril. Não está atrelado a realismo. Não está atrelado a realismo, né? Estou falando errado as palavras. Letra D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade. Não sei que seria essa vantagem que ele está colocando. Vamos ver. Na terceira estrofe,
é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Não, essa relação é o contrário, né? É a metrópole quem tem vantagem sobre a colônia. Isso é o contexto histórico, né? O contexto histórico ainda colonial é marcado pela metrópole, tendo pacto colonial com a colônia, na qual a metrópole é sempre a quem tem mais vantagem nesse pacto, né? A quem tem mais vantagem nesse tratado. Tratado entre aspas, né? Mas enfim. Letra E. A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. Essa referência não está explícita. Há uma transformação de pranto em alegria, sim, no poema. Mas essa transformação ela não está explicitamente relacionada a um atraso social, político e econômico do Brasil colônia. O poema não explicita isso, né? E realmente a questão ela pede uma relação do poema com o momento histórico. Só que a relação mais evidente no poema é a dualidade da cidade com o meio rural. E essa dualidade ela vai se refletir como ela está sendo reflexo do que em termos de contexto social, de contexto histórico, desculpa. É aí que a gente vai conseguir responder essa questão. Então, a letra E pode parecer verdadeira, mas não é. Por esse motivo que eu expliquei para vocês, né? Então, o gabarito, por mais que vocês possam extrair, é a letra B. Como eu disse para vocês, deixei ela em stand-by, mas tentando desmistificar agora, a gente pode entender o seguinte. É um contexto histórico tomado pela colonização, né? Nós temos o Brasil colônia sendo submetido à metrópole, mas esse contraste ele se reflete na poesia em termos de dualidade cidade e meio rural, entende? Então, assim, a gente tem duas dualidades. Uma dualidade dentro do contexto do momento histórico, que é colônia e metrópole, e essa dualidade também vai se refletir na poesia, entre meio urbano e meio rural. É claro que na colônia, no Brasil, colônia, a gente tem meio urbano também. A gente tem a cidade se formando, a gente tem todo um aglomerado urbano se formando. Mas nessa visão macro, a letra B ela está realmente trazendo essa relação, né, entre o que o poema está dizendo e o momento histórico vivido, né, nesse momento, nesse período. Então, letra B, gabarito, beleza? Indo adiante. Ah, sim. Olha só, pessoal. Existem duas obras muito importantes dentro do estudo do arcadismo, que são o Uruguai e Caramuru. Caramuru, inclusive, tem uma representação cinematográfica, né? Tem um filme, acho que é de 1h40. Na verdade, eu não assisti ainda, estou para assistir. É com o Selton Mello e com a Camila Pitanga. É um filme que aparentemente é muito bom, né? Enfim, Uruguai e Caramuru são duas obras extremamente importantes, como eu acabei de dizer. Por quê? Porque são obras tomadas como obras transicionais. Elas possuem características árcades, ou seja, atreladas ao culto, né? À vida natural, à vida não só pastoril, mas a natureza como um todo, mas também tem características da primeira fase do romantismo brasileiro. Ou seja, são essas obras que estão começando a levar a escola literária, na verdade, as manifestações literárias, para um todo, na verdade, para um complexo de valorização da fauna, da flora brasileira, para uma valorização da natureza, né? Para uma exaltação paradisíaca do Brasil. E, consequentemente, uma idealização do índio como herói nacional. Então, essas duas obras vão ser narrativas distintas, inclusive são do gênero épico, ou seja, são epopeias, são aqueles poemas extensos, né? E por vezes o gênero pode estar em prosa também, mas enfim.
Lembrando que são narrativas, isso é importante, né? Em se tratando de gênero épico, são narrativas. O Uruguai vai narrar as disputas pelo território dos Sete Povos das Missões, que hoje, né, é pertencente ao Rio Grande do Sul. As lutas, essas lutas foram travadas entre os índios e jesuítas portugueses contra expedições, né, que foram mandadas pela corte de Portugal e pela corte espanhola, que foram contra é, as missões jesuíticas, por toda uma questão histórica também. E o Caramuru vai narrar a história de um suposto náufrago português que viveu entre os tupinambás e foi por eles chamado de Caramuru. E é exatamente esse náufrago português que teria sido responsável por mediar as relações indígenas com os europeus. Né? Então são duas narrativas muito importantes nessa ótica que eu expliquei para vocês, de serem obras transicionais, de serem obras que pertencem ao arcadismo, mas também podem ser vistas como pré-românticas, né? Como do pré-romantismo. Beleza? A pintura neoclássica. Então, como eu disse para vocês, tratando-se de neoclassicismo, a gente tem uma abrangência para outras manifestações artísticas. E uma delas é a pintura, né? Como também tem essa abrangência, a gente vê em outros momentos da literatura também, no Barroco e tudo mais, no Renascimento também. É interessante até falar no Renascimento, por quê? Porque o Renascimento tem outro nome de classicismo. Então, a gente já pode entender que, assim como no Renascimento, a pintura neoclássica vai retomar valores greco-romanos, valores clássicos de simetria, de harmonia, de equilíbrio, e enfim, de tudo aquilo que é greco-romano e possui relevância, né, dentro da caracterização da Grécia Antiga como um todo. A grande questão, peculiaridade em se tratando de pintura neoclássica é o seguinte: a gente percebe que o contraste de luz e sombra é uma técnica que surgiu no Barroco, principalmente, foi mais evidenciado no Barroco. Então, uma técnica dita barroquina, né? Assim, pode ser dita dessa forma, mas é uma técnica que persiste ao longo das outras manifestações de pintura, né? Então, novamente, a grande diferença entre a pintura barroca e entre a pintura neoclássica vai estar atrelada ao exagero, ao excesso que existe no barroco. Enquanto as pinturas barrocas são pinturas com um excesso muito grande de luz e sombra, um excesso muito grande desse contraste, um excesso muito grande de dramaticidade, de teatralidade, de detalhes minuciosos, enquanto tem todo esse exagero na pintura barroca. Na pintura neoclássica, tudo é muito mais comedido. As pessoas, na verdade, as personalidades representadas não possuem tanta teatralidade assim como existe no barroco. Então, a teatralidade existe na pintura neoclássica, a gente percebe movimentações, a gente percebe gestos, mas não é nada muito excessivo, percebe? Então essa é a grande diferença entre a pintura neoclássica e a pintura barroca. Em se tratando em específico da pintura de Ingres, Ingres é um pintor francês neoclássico, a gente percebe muitas referências greco-romanas. Aqui a gente tem a referência de Homero, que foi um grande intelectual grego, referência agora aos deuses greco-romanos, Tétis e Júpiter, né? Júpiter, no caso, um deus romano, mas com a correspondência grega de Zeus. O banho turco, no qual eu não sei a história, né, dessa obra, o que ela está realmente representando em termos históricos, mas eu entendo que o gosto pela nudez é muito bem representado nessa obra. E o gosto pela nudez é uma característica muito forte da pintura neoclássica. A gente percebe muitas vezes o corpo sendo representado de forma assim bem naturalizada, assim. A nudez é muito naturalizada, o corpo nu é muito naturalizado na pintura neoclássica. E isso também é um referencial grego.
Por quê? Porque na Grécia Antiga, os corpos humanos eram vistos como dignos de louvor mesmo. Eram corpos louváveis, é, atrelados à perfeição humana, atrelados à ornamentação humana. Então, são, são valores gregos que estão em jogo novamente. Adiante, a gente tem o maior pintor francês de todos os tempos, né? Jacques-Louis David. E ele, além de ser, né, ter sido considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, ele é um pintor muito peculiar no sentido de que ele é o pintor da Revolução Francesa. Ele pintou vários momentos da Revolução, mas não só momentos durante, mas como momentos posteriores, né? E momentos anteriores também. Então, Jacques David teve uma visão muito ampla da Revolução Francesa. Nessa obra, Marat Assassinado, a gente percebe uma figura que foi muito pertinente na história da Revolução Francesa, que foi assassinado e que foi muito representado, né? Foi muito bem representado pelo Jacques David. É quase que um documento, né? Essa obra de arte. Na verdade, é um documento histórico, mas eu digo num documento de uma coisa tão, tão, tão importante para um conhecimento histórico, né? No Juramento dos Horácios é uma obra que ele fez antes da Revolução Francesa e ele usa esse referencial grego, porque isso é uma lenda grega, na verdade, um mito grego dos Horácios, Juramentos Horácios. Desculpa, não é um mito grego, não, perdão. É uma história romana, né? Os Juramentos Horácios é uma história romana na qual os Horácios fizeram um juramento à República Romana que iriam lutar pela República Romana. E aí, isso foi representado por Jacques-Louis David antes da Revolução Francesa como prenúncio da Revolução Francesa. Então, ele usa esse referencial romano como metáfora para o que estava para acontecer na França. É genial, assim, o que ele pensou, o que ele realmente, enfim, teve em mente para pintar. Nessa outra obra, o que se destaca é o jogo de luz e sombra. A gente percebe que que os nossos olhos se focam exatamente para a face da mulher, para a face das crianças, né? Para elas mesmo aqui, né? Porque a luz está centralizada nelas. Então, o jogo de luz e sombra, o contraste que Jacques David faz com essa técnica é muito, vamos dizer assim, adequado, né? Comedido a ponto de ser muito, muito bonito. Mas além de ser bonito, centraliza nosso foco e torna tudo mais simples de se visualizar, né? Diferente do barroco, que muitas vezes tem um contraste luz e sombra muito difuso. A gente não consegue saber para onde a gente olha, né? Enfim, nessa outra obra, Patroclo, a gente está vendo uma representação novamente de uma personalidade grega. Aqui, Patroclo foi um companheiro de Aquiles, um suposto amante de Aquiles, nas aventuras de Aquiles. E aqui a gente vê uma representação do corpo humano muito bem feita, né? Muito real, realista. Nesse aspecto, é muito parecido com o barroco, né? O hiperrealismo continua, porque o hiperrealismo ele acabou sendo uma técnica de vinda do barroco, mas ele não é tão excessivo em teatralidade, né, em outros aspectos detalhistas, assim. Então, assim, essa é a grande diferença. E aqui a gente vê o gosto pela nudez, né, o gosto pelo corpo nu, para tentar exaltar, para tentar evidenciar essa perfeição do corpo humano. Na escultura neoclássica, a diferença vai estar exatamente na mesma situação que eu expliquei para vocês na pintura. Enquanto na escultura barroca, na escultura de Bernini, vou até passar aqui para a gente conseguir ver. Enquanto na escultura de Bernini, a gente tem muito detalhe. Olha o excesso de dobras
lençol, né? O excesso, nessa roupa, na verdade, o excesso de teatralidade, né? De dramaticidade, é tudo muito excessivo, exagerado, né? Enquanto no neoclássico, na escultura neoclássica, a gente vai ter tudo muito mais comedido, né? Não é nada muito dramático, né? Dá uma ideia de movimentação, nós temos curvas no corpo, aqui no caso é Vênus, que está sendo representada, a gente tem curvas sendo representadas no corpo dela, mas não é nada muito excessivo, não é nada exagerado, né? E ela não representa, não tem uma expressão facial de drama, dramática, né? De teatralidade, assim. E o principal escultor é Antônio Canova. Ele fez várias esculturas que estão espalhadas por toda a Europa. Vênus Vencedora é uma das principais dele, e é interessante perceber que esse contraste com Bernini, contraste com as esculturas barrocas. Nessa escultura a gente percebe uma certa movimentação, mas não é exagerada como no barroco, né? Ele está soerguendo a cabeça de Medusa, né? No caso aqui Perseu com a cabeça de Medusa. Ele está flexionando os joelhos, talvez, mas não é nada muito exagerado, percebe? É tudo muito comedido, muito tranquilo, se podemos dizer assim. Que a gente já passou. Por último, a gente tem, mas não menos importante, né, a arquitetura neoclássica. A gente tem que lembrar que, na arquitetura neoclássica, o que é retomado é o antigo Partenon, né, essa arquitetura muito antiga, da Grécia Antiga, não só da Grécia Antiga, mas uma arquitetura que se repercutiu no período da Antiguidade Clássica em vários lugares da Europa. Então, assim, hoje você tem também essa arquitetura documentada e essa arquitetura muito reproduzida em muitos locais, como nesse aqui que eu coloquei. No caso aqui é o Teatro Municipal de Belém, do Pará. A gente percebe os frontais triangulares aqui em cima, uma coisa que tinha no Partenon, mas que acabou sendo destruída, tá vendo? Acabou ficando em ruínas. E as colunas, né? Colunas dônicas, colunas jônicas, coríntias, são todos nomes de colunas altas, né? Excessivamente altas, bem grandes em termos de altura. Aqui a gente tem outra arquitetura clássica atual, então, assim como aqui é atual, então a gente percebe que a arquitetura neoclássica ela aconteceu nos anos do século XVIII, como nesse caso aqui. A gente tem eu não me lembro qual é esse monumento lá em Paris. Na verdade, monumento não, qual é essa construção lá em Paris, mas é uma construção que levou o neoclassicismo, né? Os moldes da arquitetura neoclássica podem ser vistos. E ele foi construído no período do século das luzes, do século XVIII, então bem no seio do neoclassicismo. Aqui já é uma arquitetura neoclássica atual, né? Mas que retoma as mesmas colunas, os mesmos frontais triangulares, né? Essa ideia de equilíbrio, tudo muito bem dosado, sem muita ornamentação, tudo muito simples, né? Nada muito ornamentado como no barroco. Outra grande diferença do neoclassicismo e o barroco, né? A arquitetura neoclássica ela é muito sem ornamentações, muito com poucas ornamentações do que a arquitetura barroca. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham internalizado todo esse conteúdo, toda essa matéria e que vocês não tenham se entediado e tudo mais. E eu entendo que a interpretação de poemas em específico pode parecer muito difícil, mas quando nós temos um apanhado, uma base do contexto daquele autor, da história daquele autor, nós conseguimos ter uma interpretação muito mais precisa e uma interpretação talvez muito mais coerente com o que o vestibular está procurando. Então, que vocês
tenham conseguido adquirir todo esse conteúdo, essa matéria e tudo mais, e que tenha sido benéfico para vocês. Tomara que eu tenha conseguido ajudar vocês nesse momento. Então, grande abraço, grande beijo e até a próxima.